Hoje, o Papo de Professor conversa com a professora Maria Cláudia sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Eu sei, provavelmente você fica desconfortável ao tocar nesse assunto e talvez já tenha até desistido de assistir esse programa, mas eu sugiro que você dê uma oportunidade. As DSTs não são assunto exclusivo dos professores de ciências, não é mesmo, professora? Com certeza, Tiago. Não é só do professor de ciências, é também dos pais, né, e da comunidade em geral, porque elas estão aí mesmo, estão causando muito estrago, e claro que as crianças, os jovens e muitos adultos precisam ser conscientizados e informados. É uma questão de cidadania, né? Exatamente, é uma questão de cidadania. Professor, apesar de estarmos em 2017, ainda é um assunto tabu porque o professor não se sente preparado para falar nesse assunto. Como ele pode começar essa tarefa? Ele precisa estudar um pouco, pesquisar bons materiais, se reunir para discutir nas ATPCs, na reunião pedagógica. Nós hoje trouxemos um material, né? Os slides, que acho que vai ser bem interessante, são bastante simples e para o professor, que o professor pode utilizar. Esse material está disponível para download e a gente vai acompanhar uma parte dele durante a nossa conversa. Por que a senhora escolheu este material? Bom, primeira procedência. Eu confio na doutora Maria Regina, que por acaso é minha irmã, mas ela tem uma experiência muito grande, inclusive, com esse tipo de intervenção, né? E os slides são simples, diretos, e até usa certos termos que são usados aí popularmente. Por exemplo, camisinha, né? Não tem outra camisinha. E já foi testado com os funcionários de uma empresa onde ela dá consultoria. Quando a gente vê esse tipo de material, carrega algumas imagens consideradas fortes. Existe uma cultura de se educar pelo medo? Existe sim, existe, mas na verdade a questão não é nem as fotos, a questão é moral, né? A censura é moral. Este é um dos problemas que eu considero inclusive graves e que impedem a discussão das doenças sexualmente transmissíveis e que, infelizmente, muitas delas estão crescendo no Brasil. Né, já tinham diminuído, o Brasil já era até elogiado no exterior e atualmente voltaram a crescer. Professora, existem algumas perguntas assim que todo mundo se faz, né? Por exemplo, HIV e AIDS são a mesma coisa? Não, o HIV é o vírus, né? A AIDS é a doença. E ela é uma doença muito grave, porque na maioria das vezes a pessoa não apresenta lesão na genitália. Outra coisa, uma pessoa pode pegar HIV ao fazer qualquer tipo de sexo, oral, vaginal e anal, sem camisinha. Com homem e mulheres. Nos acidentes também, né? Se transmite às vezes a AIDS. Por transfusão de sangue, né? Isso. Tatuagem com agulha que não com agulha reutilizável. Uso de drogas injetáveis e às vezes até a transfusão de sangue. Só que existe tratamento, já não é uma sentença de morte como era alguns anos atrás. Existe tratamento, né? Gratuito no SUS. Só que é claro que assim, se você praticar o sexo sem usar camisinha, você deve procurar um médico e deve fazer os exames, né, necessários de sangue, né, que o resultado sai inclusive atualmente na hora. Professora, o professor pode simplesmente pegar, por exemplo, num posto de saúde, camisinhas e distribuir na escola? Isso pode ser interpretado como um incentivo ao sexo? Como desconstruir essa questão? Eu não faria isso, porque essa questão envolve questões maiores, morais e até religiosas. Eu acho que a escola tem que chamar os pais, tem que conversar a respeito do assunto, tem que dar essa formação aos pais e juntos eles decidirem até onde eles podem chegar.
Tudo obedece um planejamento. Por melhor intencionado que o professor esteja, ele precisa obedecer um planejamento prévio. Isso. Por sinal, né, essa questão são todas as questões da escola, né? Todas devem passar pelo crivo da comunidade, precisam ser discutidas com a comunidade. Mas é importante, você vê, a sífilis, por exemplo, é uma doença que retornou com toda a força no Brasil. Gente, é uma doença lá do Império. E voltou agora, né? Voltou não, ela nunca deixou de não existir, mas ela está tomando uma proporção muito grande. Então a gente tem que falar a respeito disso, né? Para as pessoas entenderem o assunto. Herpes, por exemplo, é considerada algo leve? É correta essa interpretação? Não. A herpes ela também é transmitida pelo vírus, né? Pelo sexo oral, vaginal e anal, também sem uso da camisinha, além do contato com lesões. Então, a maioria das pessoas já tem herpes, né? Ou foi contaminada. E aparece pequenas bolhas, né? Só a pessoa identificar isso na crosta da genitália, no ânus, e ela pode coçar, arder ou doer. Agora, o diagnóstico é feito pelo médico. O tratamento, novamente, é gratuito pelo SUS, né, com o uso de comprimidos. E recentemente existiu uma campanha, né, de vacinação contra HPV, primeiro para meninas e agora para meninos também. Exatamente. É muito importante, né, porque o HPV previne, né, muitas doenças sexualmente transmissíveis, né, e agora conseguiu-se a vacina também para os meninos, porque antes era só para as meninas. Então é importante que o professor, inclusive, né, a professora, e convença os pais para deixar a questão aí, né, a questão moral, religiosa, e leve os filhos para serem vacinados, tanto os meninos como as meninas. Bom, professor, esse assunto apenas começa a ser abordado. Ele não é só do professor, não é só do aluno, não é só do pai, ele é do ser humano. O que a senhora diria para finalizar? Bom, que o melhor remédio para a DST é a prevenção. Use camisinha, independente se você é homem ou mulher. Ela é gratuita no SUS. Bom, professora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Thiago. O Papo de Professor fica por aqui. Participe mandando sua sugestão, crítica ou pergunta para formação@cpp.org.br. Essa informação foi relevante para você? Dê um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima!